Compartilhar com vocês aqui o slide. Deixa eu ir para a tela agora. Deixa eu fechar a janelinha de vocês. Ok. Bom, conseguem visualizar aí o primeiro slide? Universidade e tal? Sim. Ótimo. Deixa eu chegar minha câmera para cá para que eu não perca a visão dos slides. Então, é provável que vocês vão me ver aí de lado. Deixa eu puxar aqui o pezinho aqui do suporte. Ok. Eu acho que está tudo ok. Bom, boa tarde a todo mundo aqui presente. Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. E, bem, esse projeto, né, essa dissertação, ela investigará 3 construtos, né, o apego adulto, o ciúme e o culto conjugal. Mas antes de falar propriamente dessas variáveis que são importantes nessa pesquisa, eu pretendo trazer uma apresentação aqui do contexto em que vivem os participantes dela. Bom, as favelas, né, quem é aqui da década de 90, da metade dos anos 90 para trás, se acostumou a ver nos noticiários de TV falando muito sobre o termo favela, né? Geralmente associado à criminalidade, ao tráfico e ações policiais. Mas o próprio nome favela é uma coisa muito própria do nosso contexto, do Brasil, né? Porque de uma maneira mais formal, as favelas elas são chamadas de aglomerados urbanos irregulares ou assentamentos urbanos irregulares, mas ela recebeu esse nome por uma questão histórica nossa, né? Lá da Guerra de Canudos, soldados saíam do Rio de Janeiro, saíam de outras partes do Brasil, né, para lutar contra as pessoas de Canudos e ficavam ali no alto de um morro, né, de uma elevação, e nessa elevação tinha uma planta chamada favela. E aí eles derrotaram, né, as pessoas do Arraial de Canudos, retornaram para o Rio de Janeiro, não receberam as moradias que lhes fora prometido e acabaram tendo que ir morar, né, sem moradia, sem habitação, tendo que se refugiar nos morros do Rio de Janeiro, né. O primeiro morro que foi ocupado, né, foi o morro ali da Providência. Na verdade, os primeiros a ocupar não foram as pessoas dos soldados, né, que derrotaram lá o pessoal de Canudos e tal, mas esses soldados que voltaram e se estabeleceram nesse morro da Providência, perceberam certa semelhança, sabe, topográfica com o Morro da Favela. E aí chamaram esse morro de Morro da Favela. E os demais morros que eram parecidos acabaram ganhando também esse termo de favela. Tá? Bom, é preciso saber um pouco o que é isso, né? O que são as favelas, como que a gente entende isso. As favelas elas são aglomerados urbanos, geralmente muito populosos, né? Uma densidade demográfica muito grande, como vocês podem supor aí pela figura. São lugares assim que existe uma precariedade de infraestrutura, de serviços básicos como água encanada, eletricidade, mesmo o policiamento não é assim tão regular, exceto nessas ações assim ostensivas da polícia. A questão do corpo de bombeiros também não é uma coisa muito regular, e mesmo a questão do nome das ruas, né, já que essas áreas são públicas e são ocupadas por pessoas que não têm condições de comprar uma moradia ou de se estabelecer nos centros urbanos próximos dos seus serviços. Então, elas acabam ocupando determinados locais assim, públicos, e muitos deles perigosos até, e por isso esses lugares estão fora do plano piloto, porque não foram previstos para serem ocupados, para serem habitados por pessoas daquele determinado estado ou cidade. Tá? E aí não tem nome, né? Isso dificulta essas pessoas a terem acesso a uma série de coisas, até para comprovante de residência. Então, a gente nota que a favela é um contexto que acaba marginalizando as pessoas que estão ali ocupando esses lugares, né? Já são pessoas marginalizadas que acabam, dentro dessas características, sofrendo mais ainda, né, com toda essa escassez. Bem, um dado aqui do Unhabitat de 2012 aponta que 1/3 da população mundial vive em favelas. E no Brasil, segundo o censo de 2020, haverá um crescimento
vertiginoso aí do número de domicílios e do número de pessoas que vivem nesses locais, né? 59% e 107%, respectivamente. Bom, apesar desses números aí gigantescos e alarmantes, a questão do número de favelas, existem poucas pesquisas que têm como população, que têm como participantes os membros da favela, as pessoas das favelas. Existem muitos estudos que tratam de violência, que tratam de marginalidade, que tratam de feminicídio e tal, né? E aí essas pessoas acabam aparecendo, mas estudos que têm essas variáveis ou variáveis próximas de relacionamentos, mas não necessariamente violentos, são muito escassos ou não existem. Isso que a gente chegou a essa conclusão. E aí, como eu tenho interesse em pesquisar sobre relacionamentos e as variáveis que envolvem esses relacionamentos, pensei em tentar encontrar informações relacionadas ao apego, né? Ver de que forma o apego, o ciúme romântico e o coping diádico interagem ali envolvendo essas pessoas desse contexto das favelas do Rio de Janeiro. Bom, a primeira variável aqui de interesse da nossa pesquisa é o apego. O apego, basicamente, é a tendência que os seres humanos, né, têm de buscar vínculo com seus iguais. Tá? E o apego ele é permeado por questões afetivas, cognitivas, comportamentais. O formulador dessa teoria foi o John Bowlby, lá pelos anos 40. Ele ficou interessado em descobrir, né, entender de que forma o vínculo se estabelece entre as mães e seus filhos, né? Lá, aquelas crianças que ficaram órfãos lá do contexto da Segunda Guerra Mundial. Bom, o Bowlby ele concebeu, né, de que o apego ele deriva dos chamados working models, que são modelos de funcionamento mental, em outros lugares, outros autores denominam como esquemas mentais. Tá? Mas as referências empíricas para a teoria do apego foram fornecidas por Ainsworth, em 78, no seu experimento chamado de situação estranha. Nele, bom, coping conjugal, né, antes de mais nada fazer um adendo aqui, originalmente se chama coping diádico, só que temos que as pessoas. Portanto, feito em pessoas. Identificado esse nome para coping conjugal, que se refere especificamente à maneira como o casal ele vai lidar juntos aí com uma diversidade que é pontual ou uma diversidade prolongada. Preciso dizer que, além desse coping que vai se dar na dinâmica do relacionamento... Não estou mais ouvindo ele. Tá me ouvindo aí, gente? Como é que tá o áudio? É aquele probleminha, Wanderson, que você já conhece. Tá oscilando bastante. Tá, né? Chiado no... É aquele. As coisas, elas... Pelo celular tava ótimo antes, mas... Deixa eu tentar. Agora voltou melhor. Só porque eu reclamei, voltou, né? Bom, então, como eu estava dizendo, o coping diádico é uma forma que o casal tem de enfrentar um determinado problema. Esse coping diádico não é, segundo o Bodeman, né? O Bodeman tem uma visão mais sistêmica do coping diádico, não como sendo somatório do coping de um com o coping de outro, mas como um produto que advém dessa relação. É uma forma de enfrentamento nova que vem da própria relação a dois. É importante dizer que o estresse que o casal vivencia não necessariamente precisa ter originado-se na própria relação. Ele pode ter sido originado de fora, ter afetado inicialmente só um dos cônjuges, mas, conforme destaca o Buchanan, o fato de uma pessoa estar estressada acaba contagiando o outro cônjuge com aquele mesmo estado emocional. E, conforme aponta Carr, existe uma reação, né, uma resposta em reação a essas emoções de estresse por parte do cônjuge. E é por isso que o Bodeman ele acaba que somente a análise do coping de uma só pessoa que está em uma relação é insuficiente para a gente conseguir entender
como que aquela pessoa, né, enfrenta a situação, já que há uma relação ali e dessa relação ela pode ter algo positivo, que ajuda ela a lidar com aquele problema. Bom, e aí eu fiz a relação entre as variáveis, né, o apego, o ciúme romântico, né, não as 3 variáveis de modo direto, mas eu encontrei aos pares, né? Então o coping seguro psicológico de perder o parceiro teve essa associação. Já o apego ansioso, ele está relacionado com agressões físicas, raiva e sentimento de equação que vem por conta dos próprios ciúmes. E o evitativo está ligado à maior presença de ciúmes sexuais, não ciúmes emocionais, né? Os evitativos têm essa dificuldade de se conectar, eles preferem não se conectar, que é uma coisa que vem lá de trás do apego ainda na infância, né? Bom, o apego e o coping conjugal, né, é uma outra associação. Então, o coping positivo se associa com uma maior recuperação de estresse, menor estresse na transição para a parentalidade e menores efeitos negativos quando o parceiro é inseguro. Parceiros inseguros tendem, né, a trazer estresse para a relação, já que são pessoas que tendem ou a evitar situações de maior conexão emocional ou a comportamentos de checagem, de verificação, né, a ciúmes e tudo mais. Então, esse tipo de coping, né, o coping positivo, ele acaba mitigando esse efeito negativo que advém de parceiros inseguros. Bom, o coping negativo ele está relacionado com piores resultados da avaliação da própria saúde física e mental do cônjuge, uma menor qualidade de vida funcional e uma maior moderação do estresse devido ao coping positivo. Então, se um parceiro tem um coping positivo, né, enfim, se o coping do parceiro é positivo, alguém que tenha um estilo de coping negativo tende a reduzir os efeitos positivos que advêm do coping positivo do parceiro. E aí, por fim, né, a última associação, boas estratégias de coping, a uma menor presença de conflitos, presença de ciúmes, né, intensidade dos ciúmes é menos agressões físicas e psicológicas. Há uma maior qualidade e satisfação da relação, estabilidade da relação e uma maior capacidade de resolver problemas e também de lidar com a questão da insatisfação quando ela já está presente. Tá? Bom, e aí dentre os objetivos, verificar a relação entre apego conjugal em casais coabitantes residentes nas favelas do Rio de Janeiro. E aí, para isso, né, será necessário adaptar e validar esses instrumentos aqui de baixo, né, o Experiencing Close Relationship Scale, a escala de ciúmes românticos e da IAD Coping Inventory do Bodeman. Tá? E uma coisa que sentimos falta nesse processo, né, foi de uma revisão mais aprofundada do coping conjugal, né, que é o que as pessoas chamam de coping diádico, porque é um conceito relativamente novo. Então, cabe verificar mais estudos, né, para, de repente, identificarmos estudos que trazem essas 3 variáveis juntas para que se possa estabelecer uma comparação entre o que se encontrou em um estudo fora do contexto das favelas com o estudo, que esse estudo propõe, que é um estudo relacionado com a população das favelas do Rio. Bem, os participantes serão 740 pessoas que morem pelo menos um ano em alguma favela do Rio de Janeiro, pessoas maiores de 18 anos de idade e heterossexuais. Inicialmente cheguei a pensar em abarcar também casais homossexuais, mas existem certas particularidades de conflito, né, a questão do estigma, a questão do preconceito, que podem produzir ruídos nos resultados. Então, nesse momento, né, dado o curto tempo do mestrado e a questão da própria pandemia, né, na questão da coleta de dados, eu resolvi trabalhar somente com casais heterossexuais. Quem sabe no doutorado eu faria isso. Eu quero, mas, enfim. O projeto será encaminhado ao Comitê de Ética e tal, enfim, né, validado pela Resolução 510 do CNS. Sujeitos aprovando, a gente parte para a coleta de dados. Penso em 2 possibilidades de coleta, uma coleta online e uma coleta presencial. Cada uma delas possui suas vantagens, né? Dá
contexto da pandemia e a dificuldade de acessar certas favelas, né, porque tem a questão do tráfico, tem a questão do crime, né, então a coleta de dados online pode ser interessante. A priori pode parecer inviável, porque imagina-se que na favela as pessoas tenham pouco acesso à internet, né, mas aí na pesquisa do Boeing foi apontado que 86% dos adultos eles conseguem acessar a internet pelo menos uma vez na semana. Já entre os jovens esse número está em 96%. Tá? Então, isso possibilita um maior alcance e uma maior segurança, tanto do ponto de vista da questão da violência urbana, quanto da própria questão da pandemia, né, que a gente não sabe até onde vai. Já a coleta presencial, ela tem uma facilidade de a gente criar essa conexão com o participante, explicar a ele ali bem a fundo, né, os nossos interesses, né, criar laços com a comunidade, que é um povo assim mais ressabiado, né, pode ter um certo medo de para onde vão aquelas informações, para onde vão os dados, né? E se for uma coleta presencial, é necessário que haja uma documentação, uma identificação e até uma indumentária específica para ir ao local, né? Para correr menos risco. Bom, e aí os instrumentos que serão utilizados para medir o apego, Experience in Close Relationships, tem 10 itens distribuídos em 2 fatores, ansiedade e evitação, né? Sendo obtidos os alfas respectivos de 0,72 e 0,73, tá? O fator aí de ansiedade está relacionado ao estilo de apego ansioso e a evitação está relacionada ao estilo de apego evitativo ou esquivo. Já o ciúme romântico através da escala SR de Ramos, né? Que foi aí reduzida e validada pelo Gouveia. Vamos utilizar essa versão do Gouveia, que tem 15 itens em 2 fatores, ameaça e não ameaça. Então a gente pode pensar aqui que a ameaça refere-se a pessoas que tenham maior quantidade, apresentam maior quantidade de ciúmes românticos, e a não ameaça, mais relacionados assim a pessoas que tenham uma maior tranquilidade, confiança nos parceiros e tudo mais. E aí, bom, temos também, por fim, a escala de coping conjugal, coping diádico, né? É uma escala que possui 35 itens, fatores, 5 deles são sobre autopercepção e percepção do parceiro, né? E 2 sobre coping conjunto. Tá? Nessa escala de coping conjugal, as pessoas elas falam sobre o quanto estão estressadas, o quanto os parceiros estão estressados, né? O quanto eles avaliam o estresse do parceiro, quanto percebem que os parceiros eles utilizam determinadas estratégias de coping, quanto eles percebem que utilizam determinadas estratégias de coping. E também como o casal enfrenta junto determinada situação. Tá? Bom, e aí será realizado para isso uma discussão, né, um grupo pequeno de pessoas para verificar se esses participantes ali conseguem entender o que os itens se referem, né? Cabe dizer que a população das favelas tem uma menor escolaridade, tá, do que o restante da população do Rio, então pode ser que alguns itens não sejam compreendidos. Então há essa preocupação aí nesse processo de adaptação, por mais que ela já tenha lido e passado por juízes lá, né? É preciso fazer essa checagem para que isso não venha interferir nos resultados da pesquisa. Bom, e aí, por fim, né, os dados serão analisados com auxílio de ferramentas de análise estatística, o AMOS, que é uma extensão lá do SPSS, né? O JASP também, que é muito importante para a gente fazer as análises fatoriais e os cálculos de consistência interna. E também vamos fazer uma análise de regressão aí, onde serão testadas as relações entre esses construtos observados. Por fim, agradeço aí ao CNPq. Essa pesquisa recebe fundos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Eu sou aluno bolsista e cabe aqui prestar esse agradecimento a esse órgão, né, tão importante para a pesquisa. E aqui estão as referências, são diversas. Quem tiver interesse aí eu posso passar depois aí por WhatsApp, e-mail, Discord, Skype, né? Enfim, qualquer outro meio que vocês acharem melhor. E é isso, gente. Muito obrigado, Wanderson, pela tua apresentação. Eu já vou de pronto, com a autorização do professor Jean, passar a palavra à professora Júlia. Professora Júlia, por favor.
Obrigada aí. Em primeiro lugar, agradeço muito essa possibilidade de participar desse momento que eu acho um dos mais importantes, que é do projeto. Quando a gente chega já para participar do trabalho já pronto, as contribuições não são tão, enfim, é mais interessante nessa fase. Então, eu vou fazer algumas perguntas que eu fiquei um pouco em dúvida. Olhar esse trabalho, assim, foi um pouco difícil no celular, o PowerPoint, né? Eu já tinha lido. Então, eu queria fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu fiquei muito interessada em saber, por que realizar a pesquisa na favela? Essa é uma pergunta que eu lhe faço. Porque, além de um interesse geral nessa parcela da população, que razão teórica indica a favela como origem ideal da amostra nesse estudo específico? Essa aí era uma questão que eu gostaria de que você respondesse, ou pensasse, pelo menos, não é? Professora, a senhora quer que ele responda para o final? Eu acho que ela caiu. Conectando. Nossa, voltou. mãe, que loucura. Não ouviram o que eu falei, não, né? Ouvi. Ouvi, professor. Ouvimos, professor. Ela ia responder se o professor Hernandes perguntou à professora Júlia se deseja responder agora. E ela ia concluir o pensamento dela sobre isso. Não, justamente o que eu quero dizer é o seguinte, não precisa responder agora. Eu vou mandar essas questões, inclusive o texto com algumas observações que eu fiz, eu vou mandar tudo isso por e-mail, tá? Mas eu estou só colocando algumas questões que me passaram. Então, a primeira questão, como eu já disse, foi nesse sentido, por que realizar na favela? Qual foi a base teórica indicando a favela como lugar ideal da mostra? E aí eu me perguntei, há pesquisas anteriores psicológicas, da psicologia social sobre habitantes da favela? Essa literatura sendo relevante, que hipóteses surgem em comparação dessa amostra com as das pesquisas anteriores nessa temática da interação, né, que aí eu fiquei pensando nessa interação que muitas vezes leva à violência. Enfim, a outra questão que me passou assim foi, você espera alguma dificuldade ao aplicar os instrumentos na favela? E aí me veio um pouco a ideia da necessidade de uma validação semântica, né? Será que essa linguagem dos questionários está muito rebuscada para os participantes da favela, né? Como perceber se esse questionário é bem compreendido para o objetivo que se tem, né? Uma outra questão que me passou foi um esclarecimento sobre como adaptar o instrumento com uma amostra primeiro, uma amostra menor, para poder tentar ver se esse instrumento realmente eles conseguem responder aquilo que vocês desejam apreender através do instrumento, não é? Então, verificar a relação entre as três variáveis com a outra, ou vai ser tudo feito com a mesma amostra, entendeu? Ou seja, será que vocês vão trabalhar com dois grupos, entendeu? E vai fazer uma relação entre esses dois grupos? Alguma coisa assim que tamanho adequado a uma favela, né? Como seria feita essa amostragem, né? Porque existem várias técnicas, hoje a gente fala muito, por exemplo, numa técnica para encontrar participantes, tem o Google Forms, que é através do computador, mas tem que um casal indica outro, que indica outro, e aí você vai construindo uma amostra. E aí a minha pergunta foi, essa amostra, como é que você vai chegar a ela e qual seria o tamanho adequado? E bastará a pessoa residir na família, critério de inclusão. Os questionários serão aplicados de uma vez ou em etapas? Você falou já a questão presencial,
que é muito problemática na favela. Hoje eu estava até comentando, quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, era na favela Santa Marta. Eu morava na Bélgica já, mas vim, e eu subia naquela favela Santa Marta tranquila, não tinha problema nenhum, não tinha tráfico de droga naquela época. A gente fazia a reunião com as pessoas participando da pesquisa numa salinha comunitária, lá dentro, lá em cima na favela. Era outro mundo. As coisas hoje são outras. Então, eu me pergunto como seriam aplicadas, que estratégia vocês teriam para trabalhar nisso. E também, você falou que também tem uma outra alternativa, que é através da internet, né? E aí eu me perguntei, quer dizer, como controlar a resposta, que é outro grande problema. Embora tenha uma facilidade, de vários pontos de vista, tem também a questão de quem está respondendo, quem está controlando essa resposta ali visualmente, né? E se é uma questão conjugal, qual é o tipo de interferência que um tem em relação ao outro na hora da resposta? Como é que controlar isso? Está entendendo? Tem algumas questões assim que tem que pensar bem que estratégias usar para poder resolver essas dificuldades. E, quer dizer, a questão depois seria de comparações desses resultados obtidos com outros estudos, né? A questão da adaptação, padronização desse trabalho. Bom, esses, de um modo geral, foram essas perguntas, mas tem uma questão de forma que isso tudo está dentro do texto que eu fiz essas observações e que eu vou mandar para você. E é tal coisa, você pode pensar isso, se vale a pena incluir dentro do seu texto como forma de aproveitar algumas dessas provocações, isso ajudar ou não, entendeu? Foi mais assim, sugestões muito amplas, mas de um modo geral, gostei muito do projeto, que eu chamo de projeto bem redondinho, ou seja, que a gente percebe que tem toda uma estrutura de organização e que ele vai trazer certamente um resultado importante. A única preocupação que eu fiquei foi, e ao mesmo tempo encantada, porque eu acho que hoje em dia ninguém quer trabalhar em favela, e a favela é um campo fantástico de estudo. Então, parabéns pela escolha, mas me perguntei o que te levou para procurar uma amostra na favela. Tá? Ok, obrigada. Essas são as considerações que eu tinha. Muito obrigado, professora Júlia, pelas suas considerações. Ai, meu Deus, está dando... Hoje a coisa está solta. Realmente. Muito obrigado, professora Júlia, pelas suas considerações. A senhora gostaria que o Wanderson respondesse às suas questões? Não, foram questões que eu coloquei para ele pensar se vale a pena trazer alguma resposta dessas questões que se pode acrescentar a uma melhor compreensão do trabalho. Não precisa responder, até porque está tão difícil. Eu estou com medo que minha internet ou que minha bateria acabe. Entendeu? Tá bom. Mas por isso que eu quis falar logo. Ok. Vamos passar então a palavra ao professor Jean Natividade, lá da PUC-Rio. Professor Jean, por favor. Tá, obrigado pelo convite. Obrigado, Wanderson. Obrigado, Hernandes. Meu filhinho. O professor Jean Natividade. Já está de volta. Estou de volta. Então, vamos lá, Wanderson, também eu vou falar rapidamente. A professora Júlia já apontou algumas coisas que eu ia te perguntar. Essa questão de por que fazer na favela era uma delas. Então, eu acho que algumas perguntas que eu vou te fazer ela já fez também. E isso demonstra a necessidade de tu justificar mais no teu projeto essas dúvidas que surgiram. Vamos lá, então, comecei aqui. Eu vou pela ordem aqui do trabalho, tá? É um projeto de qualificação, né? Não sei, acho que não precisava ter resumo, mas eu gosto de que tenha
tenha resumo já no projeto de qualificação, já para os alunos treinarem e fazer resumo, Hernandes, viu? Então, se tu quiseres, nos próximos teus alunos aí pedirem para eles fazerem resumos, é uma dica aí que eu acho interessante para quem vai ler, que já consegue ter uma ideia do poder de síntese do aluno, e interessante já para o aluno treinar também já na qualificação, fazer resumo. Tá, e tu justificas aqui, explicas, né, o que é favela, de onde que veio, quanto de favela tem, isso fizesse na apresentação, foi muito bom, bem interessante. Não conhecia que vinha desse nome aí das plantas, de uma planta, né? Bem interessante. Tá, e aí tem alguns problemas de redação, de digitação e de redação, que também não cabe a gente falar agora aqui, mas só para te ficares atento aí, depois dar uma revisada, tem separando o sujeito de predicado com vírgula, algumas poucas exceções, tem uso incorreto do pronome demonstrativo, aquele esse, este, deste, desta, e olha lá, joga no Google como que usa cada um deles, e depois dá uma revisada aqui no teu trabalho quanto ao uso desses pronomes. E tem alguns probleminhas de citação também. Tem uma hora, por exemplo, que tu citas a escala que eu adaptei apenas com o nome natividade, mas é natividade Shiramizu. Então, sempre que for citar, tem que colocar os dois autores. O uso da palavra estresse também, existe a palavra em português, estresse com E no começo, então corrige isso aí também. Enfim, são alguns detalhes. Haja visto, eu acho que se escreve haja vista, com A no final, né? Não sei se eu estou enganado, depois você joga no Google também e procura o uso dessa expressão, haja vista. E, enfim. E aí vamos para o que interessa, quer dizer, isso tudo interessa, mas são coisas fáceis de tu arrumares, né? O que eu vou te perguntar também enfim, o teu objetivo está bem claro, tu queres testar essas relações entre apego, ciúme e coping conjugal, vamos chamar isso aí o coping diário. E agora a pergunta é por que fazer isso com residência de favela? Isso não ficou claro. Por que seria diferente de fazer isso com amostras de universitários? O que teria de diferença? Então, acho que foi isso que a professora perguntou também, né? Mais ou menos isso. Assim, o que caracteriza... Qual é a justificativa para tu fazeres esse estudo com moradores da favela? O que teria de diferente de um estudo feito com estudantes universitários ou feito com qualquer outra população? Tem alguma peculiaridade nos relacionamentos deles que faria com que tu esperasse algo de diferente? Sim, não? Esse teu estudo revelaria se algo diferente, sim ou não? E aí teria que fazer um estudo comparativo, como a professora sugeriu, né? Então, eu acho que o teu estudo, tu poderias fazer inicialmente, não sei quanto tempo tu pretendes levar no mestrado, mas eu acho que o teu estudo poderia se debruçar tu poderia se debruçar somente ao teu objetivo específico, que é adaptar os instrumentos para esse novo contexto. Quando tu fores adaptar, logicamente tu vais poder testar as relações depois, se tu aplicares eles na amostra e tal, né? Mas essa adaptação fica mais fácil de tu justificar por que tu vais fazer nessa amostra. Porque os instrumentos eles são feitos para amostras específicas. E esses instrumentos que tu estás usando aqui foram feitos para amostras de universitários. Não tem evidências de validade. Ele caiu? Ah, não está aí. Então não tem evidências de validade. Não caiu não, Zé. Não caiu não. Não, né? Não tem evidências de validade desses instrumentos para essa população. Isso é bem importante, ter instrumentos... Sempre que a gente faz um artigo de escala, no final a gente fala isso, reclama, né? Os autores reclamam, a gente não conseguiu, a nossa amostra é só de estudantes de alta escolaridade, ricos, e não reflete a população brasileira. Então, se tu fizeres um projeto que visa adaptar o instrumento para esse contexto, será ótimo. E isso é bem... Eu acho que é mais fácil tu justificar isso do que tu justificar a importância de testar aquelas relações
nesse contexto, porque o que teria de diferente nessas relações para justificar que fosse feito com essa população? Não sei o que eu acho que seria mais fácil de justificar a importância da adaptação para essa população. E aí mudaria o teu objetivo principal do estudo e resolveria um problema que eu vejo na introdução, que é a falta de articulação desses três construtos. Tu não relaciona os três e explica por que tu queres testar, o que tu esperas encontrar, né, na relação desses três. É como se tu estivesse falando aqui, eu quero testar isso aqui para ver o que dá. Qual a relação que eu vou encontrar de ciúme com coping, de apego com coping, apego com ciúme. Eu vou pegar tudo, botar num liquidificador ali das correlações e ver o que dá. Se tu fores manter esse teu objetivo geral aqui de testar essas relações, eu acho que tu deves apresentar sugestões aqui de modelos, de como que tu esperas que essas variáveis se relacionem. Seja aqui no final da tua introdução, ou seja numa sessão de resultados esperados, que tu não tens aqui no teu projeto. Eu acho que isso seria muito importante e vai ajudar a gente a entender o porquê que tu queres testar essas relações, né? Mas eu não sei como que está a tua abertura para mudar. E se eu fosse tu, eu mudaria o teu projeto para deixava só essa parte de adaptação. Melhoraria a tua justificativa com base nesse outro objetivo. Aí não sei como que está o interesse de você, daí tu vai conversar com o teu orientador também, né? Aí tu vê. Mas se tu manteres esse teu objetivo geral, eu também sugiro que tenha essa descrição de modelos de como essas variáveis se relacionariam. Aqui na seção de métodos, tu começas falando dos participantes, só que tu não botaste um subitem ali, né? Dos participantes. Então, para instrumentos tem o 4.1 e para participantes não tem. Coloca depois lá um submétodo, subitem, participantes, aí tu falas quem são os participantes. Tananã, tananã, aí fala das escalas. Tá? Procedimentos éticos, procedimentos de coleta. Isso aqui também me preocupou, acho que a professora também falou sobre isso. Mas como que tu pretendes acessar essas pessoas? Falas aqui que elas têm internet e tudo, mas quando a gente lança uma pesquisa pela internet, a gente não consegue que essas pessoas respondam. Como que tu pretendes fazer com que elas respondam? Vais lá, tens amigos que moram lá, enfim, gostaria de saber como que vais fazer isso. O que mais? Análise de dados. As tuas análises de dados, essa tua descrição aqui de análise de dados não estão falando muita coisa não. Então, só diz qual softwares que tu vais usar, mas não fala o que tu vais fazer. Como, né, que tu vais fazer? Fala se vai fazer análise confirmatória multigrupo, análise confirmatória do quê? Das escalas, para testar a validade, mas o teu objetivo principal, tu vais fazer o quê? Com regressão, quais que serão as variáveis preditas, quais que serão as preditoras, ou correlação, né, provavelmente vais fazer. Acho que precisaria detalhar mais essa tua parte de análise de dados. O que mais? É Wanderson que fala o teu nome, né? O que mais, Wanderson? Bom, acho que é isso aí. A parte de corpo diático que vocês vão passar para o português brasileiro, eu acho ainda, né? Acho que o professor Hernandes tem uma versão dela lá em português. Ótimo. Eu vi que está com secção ali, com um Czinho de Portugal lá, essa secção lá na parte de instrumentos. Eu acho que é isso, Wanderson. Ia ser breve. Acho que a minha contribuição no teu projeto é essa. Muito obrigado novamente. Obrigado, Jean. Tu gostaria que o Wanderson respondesse algumas coisas ou não? Sim, gostaria que se ele quiser falar. Principalmente essa da coleta, que vai fazer. Wanderson, então, por favor, responda ao professor Jean. Bom, eu fiz alguns contatos, né, com pessoas que trabalham em alguma
Tá sem som. Esse microfone dele tá com problemas, né? Tá sem som ainda. Wanderson, enquanto tu arruma teu microfone aí, eu já peço desculpas, assim, pelo modo direto, como eu falei, né? Que o direto ao ponto, nem fiz aquelas introduções de parabéns pelo trabalho. Professor, estão me ouvindo agora? E agora? Sim, estamos te ouvindo. Maravilha, maravilha. Agora foi. Não, Parabéns pelo trabalho, né? Eu não falei nada, não falei isso no começo, vou falar agora. Então, parabéns pelo interesse de buscar investigar com essa população. Isso é muito importante, como eu falei aquela hora, a gente, quando acaba de fazer um artigo de instrumentos, a gente sempre faz essa ressalva no final. E isso eu acho que é essencial, fazer essa busca com essa população, né? exatamente. Isso eu vim observando em alguns artigos. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Agora foi. Estava buscando um outro tema e nesse outro tema também falava-se sempre sobre esse mesmo problema das populações brancas, alta renda, escolaridade. Em conversa com o Hernandes, a gente pensou em uma população populações assim, bem, como eu vou te falar assim, negligenciada quanto à pesquisa, sobretudo pesquisas sobre relacionamentos, não necessariamente relacionamentos violentos. Bom, para a questão da coleta, existe essa estratégia online, eu queria que a professora Júlia estivesse aqui, né? Porque, assim, isso que ela disse faz muito sentido. Quem é que vai responder a essa pesquisa se for online, né? Daí a alternativa da pesquisa presencial, da coleta de dados presencial. Eu fiz contato com algumas pessoas que trabalham em favelas, né? Com organizações não governamentais, né? Com projetos sociais e tudo mais. E existe também a possibilidade, como um amigo meu do laboratório, o Anderson, que está até aqui assistindo, levantou, de tentar buscar informações, dados e mesmo abertura através das clínicas de família, próximas ali dessas favelas, próximas a essas comunidades. Existem também associações de moradores, né? E existem também alguns outros projetos sociais, por exemplo, a CUFA, né, que é a Central Única das Favelas, ela faz um trabalho com jovens, né? Mas através dela, explicando, obviamente a gente pode conseguir uma conexão também com outros órgãos internos que podem nos ajudar a disseminar a pesquisa de modo online. Será que ele foi embora? Não, disseminar de modo online essa pesquisa, ou então nos permitir ou nos facilitar a entrada presencial, porque realmente há essa questão dessa dificuldade de chegar no território por conta das questões da violência, tráfico e tudo mais, né? Mas aí quando você, de certa forma, está apadrinhado, né, por essas pessoas, você consegue transitar mais livremente. A gente chegou a pensar também em algo de devolutiva a essas pessoas, que é até uma forma, né, de repente, levar para essas pessoas uma palestra que fale a respeito de relacionamentos, de formas de enfrentar determinados problemas, né, falar um pouco sobre essas questões aí do interesse da nossa pesquisa, mas de uma maneira que possa ajudar, que possa contribuir com a vida prática dessas pessoas aí. Né? Então, essas são as questões aí que eu consigo te responder. Quanto à abertura para a mudança dos objetivos, são boas sugestões, eu preciso discutir com o professor Hernandes, né? Eu não estou, completamente rígido para mudanças, não, será assim? Não, de modo algum. São contribuições muito válidas, são questionamentos muito pertinentes. A gente vai discutir, a gente vai pensar um pouco melhor, né, de que forma a gente pode operacionalizar todas essas sugestões que nos foram dadas. Jean? Oi? Então, mais alguma coisa, não, professor não. Jean? Não? Bom, então vamos agradecer, não é, a professora Júlia e ao professor Jean. Acho que nos deram muitos subsídios aí, não é? Muitas sugestões, coisas para a gente refletir, não é? A professora Júlia já tinha combinado antes, né, que caso ela
ela caísse por algum motivo ou não conseguisse mesmo se conectar conosco, que ela já tem tudo lá escrito e tal, e que vai nos mandar isso pelo e-mail, né? Nós temos, professor Jean, uma ata, né? Uma espécie de uma ata do exame de qualificação, que está num documento .doc. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar isso para cada um de vocês, né? Mando para a professora Júlia, ela faz as observações dela, porque há espaço ali para uma análise também qualitativa, né? do projeto, né? E também para umas tomadas de decisões. Então, eu vou encaminhar isso, talvez encaminhe... Como fala? Diga, Jean. Cada um preenche uma dessas ou a gente tem que preencher todas, todo mundo? Não, tem que estar integrado ali, não é? É um documento só, né? Então, eu estou com vontade de, quem sabe, mandar para ela primeiro, ela faz essas considerações, e aí na sequência passo para ti, né? Porque precisa também coletar as assinaturas, além das observações, das sugestões, dos encaminhamentos, né? E aí depois para a gente dar entrada lá na secretaria do programa, né? Eu agradeço muito as considerações, não é, de ambos. Acho que a professora trouxe questões mais amplas assim para reflexão, não é? Que são importantes, sem sombra de dúvida. E o professor Jean trouxe coisas mais pontuais, assim, não é? Que também, além de questões amplas que ele compartilhou com a professora Júlia, também ele trouxe outras questões mais pontuais, não é? Que nós precisamos também pensar melhor sobre elas, né? Então, vamos combinar assim, né, professor Jean? E eu encaminho para vocês esse documento, e aí depois, então, infelizmente, nós não teremos a possibilidade de ter esse documento pronto hoje, né? Mas isso também não é um problema, né? Vai ser postergado aí uns dias, né? Eu acredito que já no início da semana que vem a professora consiga fazer a devolução, e eu já encaminho para o professor Jean, né? E em seguida nós já teremos aí essa... Tá bom? Eu acho que Hernandes, eu falei tão rápido que eu esqueci de falar uma coisa interessante, que talvez seja interessante. Dá tempo. Fale, por favor. Sobre ciúmes. A perspectiva evolucionista, ela concebe que a gente tem dois tipos de ciúme emocional e ciúme sexual. E talvez seja interessante E aí os homens e as mulheres têm diferenças, né, em como eles sentem esse ciúme, né, esses dois tipos de ciúme. E talvez seja interessante tu pensar nisso também, né, incluir algo sobre isso, sobre essas diferenças sexuais, de gênero no ciúme. E a gente tem uma escala, se tu for nesse ritmo de adaptar instrumentos, a gente tem uma escala de ciúme sexual e emocional. Uma escala que nunca foi publicada, só foi apresentada em congresso. E aí, de repente, tu até adapta ela para esse novo contexto aí. Tá no site do meu laboratório, essa escala. Uma boa dica, Jean. Nós estávamos com aquela lá que tinha sido uma adaptação, né, do Ramos, né, a escala criada pelo Ramos, que foi feita uma versão reduzida, né? Essa do Ramos, ela é muito grande, né? É uma escala enorme, com muitos itens, né? Sim. E essa adaptação que tem lá, ela é do Gouveia, né, Wanderson? Isso, do Gouveia. Tem 15 itens somente. Isso, Mas eu acho muito interessante o Jean tem muita expertise nessa questão também da psicologia evolutiva, né? Ele vem também estudando esses autores que trazem essas questões todas aí no relacionamento e tudo mais. Eu acho que nós temos que dar uma olhada nessa escala também que ele está nos... É uma boa dica. Vamos fazer isso também, né? Então tá, mais alguma coisa, Jean, que tu gostaria?
Muito bem, então vamos ficar combinado assim, não é? Agradecemos muito aí, é uma pena que no fim não... Acho que nós precisamos também refletir um pouco sobre essas questões. Eu sei que há uma questão que não é do nosso controle, não é? Quando a gente está lidando nesse meio aqui da internet, mas tem questões que são do nosso controle e aí nisso a gente teria que primar, né? Porque isso realmente dificulta muito a comunicação entre nós, né? E como a gente combina essas coisas com bastante antecedência, a gente, embora, né, não consiga ter um controle absoluto disso, nós temos que procurar fazer, né, a nossa parte para que tenhamos condições de que tudo possa correr bem, não é? Porque realmente fica muito conturbado isso e prejudica muito, né? A todos nós, a nossa motivação, o nosso, né? Eu sei que o nosso entusiasmo não vai ser arrefecido por isso, mas, não é? Vamos começar a cuidar mais, né? O pessoal todo do laboratório está aí assistindo, né? É necessário a gente tomar os cuidados todos, né, que nós podemos ter, né, para fazer esse tipo de reunião, tá? E bom, e mesmo assim também nós temos que entender que coisas vão fugir do nosso controle, tá? Parabenizar o Wanderson, né, pelo trabalho que ele tem feito até aqui, não é? E já vimos que nós temos muito trabalho para fazer, não é? E vamos nos encontrar certamente, né, com o professor Jean e com a professora Júlia daqui a alguns meses aí, né? Talvez um ano, né? Eles estarão de novo aí, se Deus quiser, e para ver como é que ficou tudo isso, né? Para ver como é que ficaram esses encaminhamentos todos, né? E enfim, né? Agradecemos muito aí, Jean, mais uma vez, né? Agradeço a oportunidade. A tua participação, e sempre tu agregas muito valor aqui, não é, ao nosso trabalho quando tu vens aqui. Tu já estivesse aqui numa outra banca em que esse Coping estava envolvido, né? Também, mas infelizmente a coisa não aconteceu, não é? Acho que agora com o Wanderson isso vai acontecer, né? Vai andar e tal. E tu tens uma tradução, né? Uma que tu fizeste, né, Hernandes? Isso, nós conseguimos daquela vez, né, chegar, digamos assim, na conclusão da validade de conteúdo, né? O processo de validade de conteúdo ele foi concluído. É verdade que agora com uma amostra tão diferente assim, né, como essa, isso teria que ser revisto, né, Jean, eu acredito, porque nós vamos contar com a escolaridade, como o Wanderson já falou antes, bem mais baixa do que estava previsto lá, né? Aqui acho que a gente deveria focar assim, em pessoas talvez assim com ensino fundamental, as primeiras séries de um ensino fundamental, né? E ver em que medida elas têm compreensão daqueles itens ali, não é? Talvez fazer ali um grupo um grupo de discussão e com homens e mulheres ali, né, nessa situação de conjugalidade, né? E acho que isso ia ser muito importante, né? Nós pensamos também em fazer isso até com todos os instrumentos, mesmo aqueles que tu já validasse, porque é aquilo mesmo que tu colocasse, né? Isso foi feito com outro tipo de gente. Isso vai ser muito importante para o Brasil, Hernandes, se vocês começarem isso daí. Ninguém faz, né? A gente precisa investigar essa população e não tem instrumento. Não dá para usar o mesmo instrumento. As pessoas não vão entender da mesma forma como que tem que responder. Pois é. Agora vamos ver se vamos conseguir vencer essas dificuldades todas de acesso, né, Jean? Porque, como eu tenho colocado para o Wanderson, ele quer muito fazer isso, e eu acho isso também extremamente interessante, claro, não é? Qualquer um de nós vai achar isso. Agora, a gente sabe também das dificuldades, né? A gente fica sempre pensando nisso, né? E como acessar essas pessoas, né? Num ambiente que está tão complicado, não é? A gente tem medo, né? Na realidade, a gente tem um grande receio de estar aí, né? Mas, de repente, como ele falou, com pessoas que guiem, né? E que
apadrinhe esse processo, talvez isso seja viável, seja possível, não é? Vai ser complicado, eu acho, mas vamos tentar, não é? Vamos ver como é que... Então tá, não é? Acho que podemos ficar por aqui, não é? O que vocês acham? Então, vamos agradecer mais uma vez, agradeço a professora Júlia também, que não está aí presente, né? Ela é fantástica, né? Uma mulher com grande experiência, e vejo como ela se mantém também muito ativa, extremamente atualizada, né? É uma pessoa que transita aí com muita facilidade pela metodologia toda, né? Seja ela de que natureza for, ela tem uma formação muito sólida, né? E está aí, está trabalhando ainda. Atualmente ela é orientadora lá no CEUB, né? Ela está aposentada da... Olha o Antônio aí. Ela está aposentada da Universidade Nacional de Brasília já há algum tempo, né? Ganhou esse título lá de professora emérita e ela está agora orientando alunos lá do Centro Universitário de Brasília, né? Que é uma universidade particular, não é, que tem um mestrado em psicologia, e ela está lá dando a experiência dela lá também né, já formou muita gente, aí muitos doutores e muitos mestres, é uma carreira longuíssima, né? E também foi muito importante essa presença dela aqui, né? Provavelmente esses escritos dela vão vir com mais detalhes ainda e vão ser muito úteis para nós, né? E o Jean sempre, né, é uma pessoa com muito critério, né, e embora não tenha esse tempo todo de experiência, já é uma experiência extremamente rica e aprofundada, né? Isso está aí refletido no trabalho que ele tem produzido aí todo dia, né? Então agradecemos muito. Jean, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Também. E a gente se mantém aí em contato, então, e vamos precisar aí da tua ajuda. O Wanderson também vai, né, quando necessário, vai aí buscar também mais tuas dicas, e que são sempre boas aí para nós. Tá bom? Obrigado, então. Tchau, pessoal. Tchau.